Olá, gente, eu sou a Ana, essa é a Raab e esse é o Alisson. Nós somos alunos do curso de Publicidade e Propaganda aqui da FAESA, estamos no primeiro período e hoje a gente está aqui para gravar esse videocast, né, com uma figura muito importante da publicidade capixaba, né, Raab? Isso mesmo. Ele que está há 20 anos no mercado publicitário, estudou na Universidade Federal de Pernambuco, teve clientes muito importantes como a Netflix. André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se quiser falar um pouquinho de você, contar. Eu que agradeço o convite. Acho que legal saber que é o primeiro período também, né? Que ainda tem um mundo aí pela frente e de alguma forma também poder contribuir aqui com o curso de vocês e ajudar no que for preciso. Assim. Não vou adiantar muita coisa, senão vou acabar atropelando aqui as perguntas, mas vamos lá, pode perguntar o que quiser. André, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. A gente estava dando uma olhada no LinkedIn, né? A gente viu que você começou a sua carreira na publicidade como redator e após uns 5 anos, mais ou menos, você se tornou o diretor de criação de uma agência. Como é que foi essa transição, né? O cargo de diretor de criação é um cargo maior, né? E tudo mais. Como é que foi esse processo, esse desafio para você? Eu acho que uma coisa que ajudou muito foi... eu nunca tive dúvida de que queria fazer redação, né? Ou seja... Eu sei que não é tão comum, não sei como é que está hoje em dia, mas eu, desde o primeiro período, já sabia que eu queria entrar nessa área de redação. Então, eu pulei um pouco aquela etapa de, será que eu vou fazer mídia, direção de arte, atendimento? Então, já foi pulando ali. E tive uma mistura de sorte com, sei lá, com o destino de começar a estagiar já no primeiro período, na maior agência de Pernambuco. Depois até posso contar um pouquinho como foi, mas assim... e aí eu acho que eu fui sempre ali um pouco prematuro nesse sentido, né? Porque estava no primeiro período, já estava estagiando numa agência grande, então a coisa foi um pouco mais acelerada ali do que eu estava já imaginando como carreira. E acho que eu sempre demonstrei muita responsabilidade, ou seja, nunca fui aquela pessoa assim, eu sou criativo e acabou, vou só pensar na ideia e pronto. Eu sempre gostei muito da coisa da gestão, da organização, da responsabilidade, então acho que consequentemente isso foi me levando também para esse caminho da direção de criação, porque o diretor de criação ele tem essa função ingrata ali, que você fica um pouco no meio do campo, né? Ao mesmo tempo que você é da criação, você também começa a olhar para a agência como um negócio, como uma empresa, né? Então não adianta você não pode estar só preocupado em ter ideias boas, você tem que se preocupar com resultados, tem que se preocupar com como é que está a satisfação do cliente, como é que está a equipe interna. Então eu acho que esse senso de responsabilidade que eu sempre trouxe fez com que desse uma acelerada aqui no processo natural do que seria essa evolução. Uhum. Entendi, porque o cargo de diretor de criação é um cargo de gestão, sim, né? Não é sim. só um cargo, né, criativo. Que legal, Isso bacana. Isso puxa até a próxima pergunta que eu gostaria de fazer, foi como você decidiu que você gostaria de fazer publicidade e propaganda? Porque assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim demorou um tempinho, Sim. tipo, até eu sair do ensino médio Sim. e decidir realmente que eu queria publicidade e propaganda. Como é que despertou essa vontade, assim? Eu no início eu estava muito na dúvida entre publicidade e psicologia. Inclusive, Todo mundo. eu inclusive cheguei a cursar psicologia, tá? Mas só um ano. Mas é difícil assim lembrar o momento exato, mas acho que teve um comercial até que eu vou falar aqui e depois acho que é interessante até a gente passar ele quando for, né, no programa. Vai ser difícil de encontrar, que ele é bem antigo, que é da Samelo, que era um calçado, enfim. E que tinha um texto muito, muito bonito, assim, sobre se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima cometeria mais erros. E eu me identifiquei muito com aquilo, porque eu sempre gostei de escrever uma coisa um pouco mais, às vezes, até poética, emotiva, até hoje, na verdade, tem isso. E quando você vai fazer ali, né, um funil de, cara, para onde eu posso ir com isso, chegou na publicidade. Mas assim, antes de chegar na ideia da publicidade, passou pela psicologia, passou por ideia de fazer medicina, direito, né? Então, assim, ser piloto de avião, meu pai é piloto. Nossa! Não, piloto de avião. Meu pai é piloto, então assim, eu fui criado, né, dentro de um avião quase. Eu mudava de cidade a cada 2, 3 anos. Então, trouxe muito isso também como vivência. Sim. Mas acho que foi isso, assim, acho que foi uma identificação com as coisas que eu gostava de fazer e de escrever, acabavam me levando um pouco para essa área de publicidade. Assim. É bem que aconteceu comigo mesmo, porque quando eu saí do ensino médio eu queria arquitetura e foi tudo assim envolvido a criatividade, né? E pesquisando, marketing, design digital, e cheguei na publicidade, que é uma área, acredito que muito ampla, e tem todos esses caminhos, né? Para mim foi bem esse funil mesmo. André, você falou do seu estágio logo no primeiro período. Conta pra gente como foi essa experiência. Cara, isso foi uma experiência muito, muito marcante, assim, na minha vida toda, assim. Inclusive,
Até hoje eu comento sobre isso e faço algumas coisas em relação a isso. Que foi, como eu falei, eu estava no primeiro período e na época tinha uma agência que era muito grande, que na verdade é grande até hoje, que chama Propeg, e era muito grande lá em Pernambuco. E eu entrei no site deles, eu gostava de entrar no site das agências, e tinha uma seção lá que era Conheça a Agência. E, na verdade, o conhecer era você preencher algumas coisas lá e marcava uma visita para a agência. E nessas coisas que você escrevia, tinha um parágrafo que era assim, fale um pouco sobre você, ou fale um pouco sobre a sua vida, enfim, alguma coisa nesse sentido. E eu escrevi ali, beleza, mandei, fiz isso com mais umas 4 ou 5 agências também. Um mês depois, eu acho, eu recebo um e-mail dessa agência, dizendo algo assim, você pode... podemos agendar a sua vinda aqui, sei lá, terça-feira às 3 horas da tarde? Falei, posso. Massa, vou lá. Cheguei lá, terça-feira, às 3 horas da tarde, e a menina da recepção falou, olha, o senhor fulano de tal tá à sua espera. E eu sabia que o senhor fulano de tal era o presidente da agência. Sim. Nossa. E eu falei, pô, os caras levam a sério esse negócio de visita, né? Tipo, vai ser o presidente que vai receber uma agência grandíssima na época. Ainda é muito grande. E aí fui direto na sala dele, e era uma sala, né, aquelas salas todas pomposas ali. E ele falou assim, André, eu sei que você não tem portfólio, né? Você está no primeiro período, eu sei que você não tem nada para mostrar, mas de alguma forma eu me identifiquei com o texto que você escreveu aqui, com o parágrafo que você falou sobre você. Eu vi alguma coisa ali que me chamou a atenção e queria saber se você quer estagiar aqui a partir de amanhã. Nossa. E... e eu fiquei assim, né? Tipo, sem reação nenhuma, assim. Quer dizer, primeiro eu falei, claro, mas saí extasiado lá do negócio. Surpreso, Fui pensando que ia ser uma visita e saí com um estágio na maior agência, né, de Pernambuco. Sim. E aí, coincidentemente, acho que ano passado, eu falei assim, cara, eu vou atrás desse presidente. Estamos falando aí de 20 anos, 25 anos, sei lá. E achei ele no LinkedIn e escrevi um texto gigante para ele, falando sobre isso, né? Que, tipo, ele com certeza nem lembraria mais de mim. Foi só um momento ali para ele, mas como aquilo para mim até hoje marcou. E mandei, e ele respondeu também super emocionado, sabe? Assim, legal. tipo, sabendo que de alguma forma tinha mudado minha vida e tal. Então, foi muito curioso. E aí, como eu falei, tudo acabou acontecendo muito prematuramente, né? Ou seja, tanto que quando eu cheguei na faculdade, quando eu voltei lá na faculdade falando que tinha conseguido estágio, todo mundo perguntou, mas você conhece quem lá dentro, né? Quem é teu parente lá? Sim. E eu falei, não, cara, não conheço ninguém. Foi realmente... Então, você já começa na época na maior agência do estado no primeiro período, né? Então, foi realmente um choque, assim, muito bom. Você adquiriu um know-how muito grande, né? Total, pelo cara, tamanho total. Eu tive uma convivência, assim, com pessoas que até hoje lá são, né? Estamos falando lá de Pernambuco. Até hoje são pessoas que são renomadas ali no mercado e tudo mais. Então, foi importantíssimo, assim. Foi um choque, né? Porque normalmente você começa numa coisinha menor, vai crescendo e tal, não sei o quê. De repente você já começa na maior... Agência Você pensa assim, eu vou diminuindo, agora vai ser ladeira abaixo, né? Mas a coisa foi sempre melhorando, assim. Então foi positivo demais. Você foi sempre evoluindo, né? E uma coisa que você acabou de falar, você veio de Pernambuco, né? Como Sim. que você chegou até o Espírito Santo? Cara, como eu te falado, meu pai era da aeronáutica, né? Era piloto de avião. Então a gente já se mudava com uma certa frequência de cidade. Na época do vestibular, eu estava morando em Natal, no Rio Grande do Norte. E lá não tinha publicidade na Federal, acho que nem tinha em particular ainda. A Federal mais perto que tinha era de Pernambuco. E aí eu passei e fui lá morar sozinho, né? Com 18 anos, acho que era 17, 18 anos. Fui morar sozinho em Pernambuco por conta da faculdade. E me formei lá e, apesar de ter passado lá, acho que 8, 9 anos, enfim, e já ter saído de lá há um bom tempo, é onde eu tenho uma grande base, assim, de amigos e colegas de trabalho também, porque foi onde eu me formei, foi onde eu comecei a trabalhar, foi onde eu estagiei, foi onde eu fui diretor de criação a primeira vez. Então, eu tenho uma relação muito forte com Pernambuco. E cheguei lá, no momento, a trabalhar na Ampla, que a Ampla é uma agência de Pernambuco. Sim. Não cheguei a ser diretor de criação na Ampla lá em Pernambuco, mas trabalhei uns 5 anos lá, mais ou menos, e resolvi sair para ser sócio de uma agência, que deu super certo, mas eu não aguentava mais, né, a questão de ser sócio de uma agência, daquela específica, e resolvi voltar para a Ampla. A Ampla chamou de novo e eu falei assim, cara, eu queria voltar, mas eu não queria voltar agora para a Ampla Recife, porque eu era sócio de uma agência aqui, vão achar que a gente já estava conversando e tal. E aí eles falaram assim, André, temos uma ideia. Tem uma unidade da Ampla em Vitória, você vai lá, passa 3 meses,
organiza lá a criação, melhora lá o que der para melhorar e depois você volta para Recife, que vai ter dado um intervalo bom para você voltar para Recife. E esses 3 meses viraram 8 anos, né? Olha. Porque eu cheguei aqui e vi que tinha um campo muito maior de oportunidade do que eu tinha lá, né? Lá já era uma agência muito grande, já tinha 3 diretores de criação, aqui não tinha diretor de criação, aqui a agência tinha muito espaço ainda para crescer, então, apesar de lá ser 3 vezes maior do que era aqui, as oportunidades aqui eram 3 vezes maiores do que eram lá. Então foi por isso. Você acha que, desculpa te interromper, Não. ainda continua assim? As oportunidades aqui são ainda maiores? Ou você acha que a gente ainda tipo, sofre agora um pouco de preconceito? Eu acho que assim, ainda tem Vitória, né, Espírito Santo como um todo, ele é um mercado muito pequeno, né? O mercado capixaba é pequeno. Você acaba sempre esbarrando ali nas mesmas 4 agências, 3 produtoras de áudio, 3 produtoras de vídeo, porque o mercado acaba não tendo tamanho e espaço suficiente para crescer, né? Mas hoje eu sinto que as oportunidades voltaram a ser um pouco mais fortes lá. Sim. Né? Assim, acho que o mercado aqui tá um tanto conformado, retraído, e você tem pouquíssimos clientes privados, por exemplo, aqui que tem orçamento para fazer uma campanha grande, sabe? Que conseguem fazer A gente brinca lá na agência que assim, você tem 5 clientes aqui privados, né? Não estou falando cliente público, governo, prefeitura, nada. Mas privados que conseguem fazer uma campanha que vai para televisão, que tem força no digital, né? Então, são sempre aqueles mesmos 5 ou 6. Então, ao mesmo tempo, isso também se reflete no mercado de trabalho. Ou seja, se a gente precisa de um diretor de arte sênior, um diretor de arte que seja muito bom e tal, você sempre vai ali nos mesmos 4, 5 nomes, né? Parece que está faltando um pouco essa renovação, né? Eu acho que entra um pouco aqui em outros assuntos, mas eu acho que o desafio da gente que está em agência hoje é como é que a gente volta a tornar a agência um lugar sexy, porque parece que as pessoas não querem mais ir para agência, né? Então as pessoas vão se formando e vão para startup, vão fazer conteúdo, sabe? A agência virou uma coisa que não é mais tão atrativa quanto era 5, 6, 10 anos atrás. Então, você acha, não sei das agências mais velhas, assim, mas você acha importante você, como, por exemplo, diretor, levar tendências atualmente? Tipo, por exemplo, uma agência mais antiga, por exemplo, né, com mais anos de mercado. Por exemplo, levar um TikTok ou essas tendências, né, que viralizam na internet, ou para você, tipo, o feijão com arroz, dá para trabalhar, ou tem que ter uma tendência, Tem que ter, eu acho que tem que ter. Não adianta, a gente... antigamente era suficiente você fazer um filme na Globo, né? Hoje em dia não é mais. As pessoas não estão vendo mais televisão como viam antigamente. Então, a gente precisa estar onde as pessoas estão, né? Então, por exemplo, a gente tem um cliente lá que é um cliente super irreverente, varejo, que é o Atacado Vem, tipo, é um supermercado. E, cara, a gente tá fazendo coisas absurdas, assim, no Instagram e no TikTok deles, sabe, assim, tem o Caroto Propaganda que a gente sempre... O nosso desafio é como é que a gente faz ele passar vergonha dessa vez, né? Então, a gente vai indo atrás de tendências e tudo mais. A gente tem, inclusive, um grupo só focado nisso. Galera, tá rolando tal coisa. Será que a gente consegue adaptar isso? Né? Claro que é muito mais fácil fazer isso, por exemplo, para um Atacado Vem do que para um governo do Espírito Santo. Mas também dá para se fazer, sabe? Porque eu acho que tem que estar lá, né? Tem que estar. E eu acho que assim, o TikTok já está até virando antigo daqui a pouco, né? Porque já tem uma série de outras coisas aí, né? Estão vindo aí, né? Estão vindo, então, os pais já estão no TikTok, então já não é mais um Por lugar exemplo, um Facebook hoje em dia traz pouco resultado. Eu acho que assim, TikTok, eu não tenho Facebook há muito tempo. Eu também. Na verdade, acho que até tá lá a página, mas enfim, não usa, né? eu devia ter 18 anos. Ele está assim. Eu devia ter 18 anos. Talvez, dependendo do público, eu sei que tem gente que consome ainda, né, o Facebook, então se de repente é interessante, mas eu acho que sem dúvida, assim, Instagram, TikTok, Quai, enfim, tem uma série de outras coisas ali que a gente tem estudado, né, o Twitter, né, agora o X, o X, enfim. A gente entender onde é que essas pessoas estão e também estar lá de forma pertinente, porque também não adianta só estar lá, né? Se a gente vira uma interrupção no entretenimento, a coisa também dificulta ali a nossa... É aquela coisa, não é suficiente estar, você tem que saber como tá, né? Como se portar. E tem lugares que a gente vai dizer, olha, aqui não é pra gente. E como falar também com o público, né? Porque se você só escutar... Se só falar por si, tipo, tem que se conectar, né, com o público. Totalmente, totalmente.
Senão você vira uma É coisa... o conversar com o discurso. público mesmo, né? É. Você entregar e ele devolver, sendo com alguma interação ou algo do tipo. Porque você pensa assim, um filme na televisão, né? A gente passa, sei lá, um comercial lá na Gazeta, na Globo. As pessoas veem aquilo e você não tem uma interação naquele momento, Sim, né? sim. Ninguém vai, você não tem como ainda, né? Mas, cara, você coloca aquilo ali no Instagram, no YouTube, o que é que seja, as pessoas já estão lá comentando, Sim, né? Que horrível, que maravilha. Então, a gente tem que estar preparado também, que Sim. sempre toma muita porrada. Mas, assim, você vê ali na hora a reação, né? Você entende ali a coisa como está acontecendo. Isso é massa, assim. Acho uma coisa bem legal mesmo. Nem lembro mais qual era a pergunta, né? Mas... Sobre tendências. Ah. Mas você já teve algum cliente, assim, por exemplo, o governo do estado, que se recusou, tipo, não se encaixa na nossa empresa, por exemplo? A plataforma, você diz, tipo, usar o É, TikTok tipo, ou a forma como a gente está essa sugerindo? forma de mais, se comunicar mais com o público, né? Uma coisa mais despojada, a gente pode dizer assim. Sim. Não lembro de nenhuma situação dessa. Eu acho que, no fundo, todo mundo quer estar, né? Eu acho que nem todo mundo sabe como estar. Uhum. Então, acho que esse é o desafio da agência também, né? Porque volta um pouco ao que eu estava repetindo. Não adianta um governo ou uma prefeitura chegar e dizer, eu quero estar no TikTok. Tá, mas bora lá, né? Como é que você pode estar no TikTok sem soar uma coisa artificial, forçada, Sim. fake, né? O que quer que seja. Então, entender um pouco ali. Uma coisa que a gente fala muito lá na agência, e acho que isso é um discurso também que deve se ter em várias agências, que é a gente não tem que pegar as coisas e só adaptar, né? Tipo, filme para televisão a gente joga no YouTube, joga ele no Instagram. Não, vamos pensar no Instagram, vamos pensar no TikTok, vamos pensar no Snapchat, vamos pensar no que seja. Vamos pegar a particularidade daquela mídia, daquela plataforma e saber o que a gente consegue fazer ali dentro que seja pertinente a estar ali. Né? Então, mas assim, voltando à pergunta, eu não lembro de ninguém assim dizer, não quero estar. Né? Eu acho que na verdade todo mundo quer estar, agora nem todo mundo sabe como é para Sim. estar. Esse eu acho que é o grande problema. Entendi. E hoje você sendo diretor de criação, eu imagino que há desafios em relação à criatividade, né? Você lidera uma equipe e acho que até se encaixa na última aula que a gente teve do Mazei, né? Sobre o bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Sim. Como que você faz para lidar com os bloqueios criativos? Eu enfim, já estou bastante tempo aí na história, né? Então, eu confesso que eu já vejo a coisa de uma forma... Eu vejo a criatividade ou a própria função de direção de criação muito menos artística e muito mais científica, quase, no sentido de métodos, né? De encontrar sim. formas. Então, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu faço que é beira o ridículo, assim, mas eu sempre faço isso, que é, antes de começar a escrever uma campanha ou pensar em qualquer coisa, eu gosto de consumir um monte de vídeos, assim, de coisas que me emocionem. Então, assim, sabe aqueles vídeos de YouTube, sei lá, tipo, ex-soldado voltando de surpresa pra família, sabe? Ou American Got Talent, que a menina, faz um ventrílogo lá e chora, todo mundo tal. Eu Pra gosto de... aflorar o sentimento. Eu gosto de... E eu até brinco lá em casa, que assim, às vezes acontece com uma certa frequência, de eu passar, assim, 2 horas vendo isso, e depois tenho só 15 minutos que eu digo, cara, agora, peraí, eu preciso escrever alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou estar só consumindo isso aqui. Mas eu gosto muito disso, assim, e vejam que eu não falei necessariamente de consumir publicidade, ou seja, são mesmo outras coisas, né? De entretenimento. Claro que a coisa vai afunilando, depois é legal ver algumas coisas na área de publicidade, mas eu gosto muito de ver coisas que não sejam de publicidade e que, de alguma forma, sejam mais emotivas mesmo, sabe? Acho que por algum motivo aquilo vai quebrando ali a barreira. E se nada disso der certo, bicho, uma taça de vinho também resolve lindamente. É o melhor método científico que existe. Mas ele vai concordar com isso. Com certeza. Mas, cara, eu acho que... Então, assim, acho que o bloqueio criativo, ele existe, mas eu acho que hoje em dia não é aquela coisa de fim do mundo, sabe? Meu Deus, estou bloqueado, não consigo pensar em nada, e agora? Ontem ou hoje, enfim, eu tô pensando numa campanha lá para uma concorrência e eu fiquei, cara, não tô saindo do lugar. E aí chamei mais 2 pessoas ali no chat e falei, cara, me ajudem aqui, tô pensando nisso, tal, eles não falaram nada, mas só de eu falar para eles, eu já fui mesmo pensando, exercitando, sabe, tipo psicanálise ali, já fui exercitando e conectando, eu falei, obrigado, galera. Eu falei, mas a gente não fez nada. Eu falei, não, mas já vocês veio, ouviram, já veio, já foi, sabe? Então é isso, assim. Pode perguntar. Você tem uma agência. Sim. Hoje, como que você procura, como que vocês avaliam uma pessoa para entrar na agência, fazer parte desse time com vocês? Porque tem muita gente se formando, a gente escuta falar, tipo, muita gente que quer trabalhar, mas não é tão qualificado. Então, o que você...
Eu nunca esqueço daquilo que eu falei aqui da minha primeira experiência, né? Quando eu consegui o estágio que eu não tinha um portfólio, né? Então, isso é algo também que a gente precisa levar em conta, porque é que nem você oferecer o primeiro emprego, mas exigir que a pessoa tenha, né, empregos anteriores. Tipo, Sim, como assim, né? Experiências anteriores. Então, eu acho que vai muito do feeling também, assim. E uma coisa que ajuda muito, seja eu, seja os nossos coordenadores, quem lá, é também essa presença nas universidades, nas faculdades, Sim. você conhecendo. Por exemplo, o Mazei é uma grande fonte para mim. De chegar assim, cara, estamos precisando de um redator, uma pessoa nova, tal, não sei o quê. Ele fala, ó, tem fulano, ciclano, beltrano. Então, já passa por um filtro aí, porque ele atua ali como um Tinder, né? Que ele já me conhece, já conhece a pessoa, então, opa, aqui pode ser que a coisa funcione. Mas tem essa coisa do feeling também, da conversa, né? Às vezes é isso, você não vai ter um portfólio ali fantástico, porque está no início, ou porque não passou por nenhum lugar ainda, mas, cara, você sente na conversa da pessoa que existe um comprometimento, uma vontade, né? Eu acho que, assim, a gente hoje lá na Ampla tem esse desafio, que aí eu volto não, né? Vou entrar na questão de que, assim, a gente hoje está 100% home office, né? Então, o que acontece? Qual é a dificuldade? Você tem mais problemas nessa parte de mentoria. Porque se a pessoa está começando agora, ela quer colar ali em alguém que ela vai ficar vendo, vai ficar escutando, vai ficar... Pô, os caras estão ali fazendo um brainstorm, deixa eu participar. Fulano tá aqui, me ajudou a dar um toque. Então, é um desafio para a gente hoje gerenciar isso, né? Então, a gente tem sim estagiários, mas é uma coisa que a gente fica assim, cara, a gente precisa estar mais presente, porque esse início é fundamental que você, né, veja outras pessoas como exemplo, que você possa se referenciar nessas pessoas, que você possa ter mentoria, ouvir essas pessoas. Então, eu diria que é até um dos grandes contras, digamos assim, do 100% home office. Tem muito mais prós, tá, pra gente, mas um contra, e talvez o maior deles é esse. É como a gente pegar pessoas que não têm ainda experiência para ensinar, para mostrar o caminho, para ajudar, para orientar. Fica mais difícil, porque a pessoa é mais tímida, a pessoa é mais nova, a pessoa não vai chegar e falar com você ali no chat, me ajuda aqui, eu tô pensei em 3 coisas aqui, você que tem que provocar. Então, assim, é mais chatinho por conta disso. Eu tô esquecendo a pergunta toda hora, mas enfim, não sei se ainda tá dentro do que era. Acho que respondeu. Respondeu sim. Era de como escolher, né, as pessoas. É isso, é o feeling mesmo. Agora, entrando em assunto de peixe grande, a Rabi falou que você trabalhou em grandes empresas, né, como Netflix, a gente achou até PlayStation, Skol, não sei se procede. Trabalhei pra eles, né? Pra eles, foram clientes, né? Clientes, exatamente. Fala como é que foi, assim, como até o processo de ser chamado, até mesmo o trabalho em si. Rola aquele nervosismo ainda? Rola direto. E não só para clientes grandes, tá? Eu continuo nervoso até para clientes pequenos, assim. Acho que... E não vejo isso como uma coisa ruim, tá? Assim, eu acho que de verdade é o que me ajuda a não... Sabe? Não entrar numa zona de conforto, de me acomodar, sabe? Ou uma prepotência do tipo, tá bom assim para eles e tal. Mas esses clientes maiores, né? O que aconteceu? Em 2017... resolvi morar em Portugal. Já tava assim, putz, não aguento mais, as mesmas coisas, os mesmos problemas e tal. Vamos embora para Portugal. E a ideia era também conhecer o mercado lá de trabalho, né? Poder ter uma oportunidade. Eu nunca tinha trabalhado fora do país e tal. E trabalhei em 2 agências lá. 2 agências também, de novo, sempre acontece de eu entrar na hora certa, no lugar certo, porque eram 2 das maiores agências também de Portugal. A primeira, inclusive, era a maior de todas, mas não foi uma experiência tão boa quanto aconteceu na segunda. Porque essa segunda agência, chamava Torque CC, era uma agência que ela fazia consultoria criativa para os clientes. Então, a gente focava muito mais na ideia do que na execução, de ficar, sabe, ali, como é que vai fazer o anúncio, o banner e tal, era muito mais a ideia. E era uma agência que tinha essa coisa da guerrilha, da disrupção, de fazer coisas mais diferentes, de sair dos meios tradicionais e tudo mais. E por isso mesmo ela atraía alguns clientes também diferentes. Então já tinha atendido um cliente, que agora eu esqueci completamente, mas era um cliente de jogos eletrônicos também, fizeram um case lá, desculpa, era Fox, era o canal Fox. E a Netflix bateu lá quando eu estava lá, e eles falaram assim, olha, a gente está escolhendo 3 agências aqui em Portugal, 3 ou 4 agências aqui em Portugal, porque a gente quer fazer as campanhas agora aqui voltadas para Portugal com... eles chamavam, né, um terminho em inglês que era o local flavor, que eu nunca consegui traduzir muito bem, mas que era assim, que tivessem cara de Portugal. Né, que não parecesse que foi uma agência da Holanda que fez. A sede da Netflix na Europa era na Holanda. E, cara, foi um mundo muito doido. Porque, assim, primeiro que
cara, era tudo em inglês, né? Eu tenho um inglês razoável, mas, né, já dá aquela... E você começava a ter acesso a coisas que, tipo assim, séries, né, que não tinham ainda entrado no catálogo, né? Então, ou você via antes, tipo, via alguns episódios de Stranger Things antes de lançarem Stranger Things. Você ficava, caralho, e tipo, tudo super controlado. Eles botavam na televisão lá na agência, via uma pessoa da Netflix pra garantir que ninguém tava filmando, nem nada. E o que foi muito mais curioso de tudo é que a gente montou um núcleo lá dentro para pensar nessas ideias para Netflix e a gente se deparou com uma coisa que assim, cara, olha que doideira. Eles contrataram a gente para fazer coisas com o cara de Portugal e esse núcleo era formado por, né, tinha eu, uma outra brasileira, um italiano e uma francesa. Todos Então não estrangeiros. tinha nenhum português. E o que poderia ser um grande empecilho, na verdade, virou um grande ponto a nosso favor. Porque como a gente não conhecia tão bem a cultura de Portugal, a gente estudava, a gente tentava perguntar. Então, algumas coisas que para um português poderia passar despercebido, tipo, isso aqui não nem é interessante. Pra gente ficava, Pra cara, vocês não aconteceu- passava, né? Não Vocês passava. vendo ali. E aí a gente conseguiu fazer coisas, assim, fantásticas. A gente fez pra La Casa de Papel, Stranger Things, The Witcher... E o que foi massa nisso tudo? Foi que, assim, a repercussão era gigante, sabe? Assim, a gente teve coisas de fazer lá que, cara, eram coisas que a galera no país todo comentava. Só que qual era o ponto mais triste da história? A gente não podia dizer que era a gente que tinha feito. A Netflix não permitia que a agência divulgasse o trabalho, que as pessoas divulgassem o trabalho, se assinava lá um monte de coisa, porque pra Netflix era pra parecer sempre que foi a própria Netflix Sim, que fez aquilo. sim. É a estratégia deles, eles fazem isso, acho que no Brasil todo, no mundo todo. Mas, cara, dá uma dor muito grande, porque assim, imagina, você faz um negócio que tem uma repercussão E nacional. você tem um mérito, E né? você Você não tem nem Mas, nomezinho assim, ali. você pode falar, lógico, né? Você vai Sim. num bar, você vai falando pra galera e tal, mas até tinha gente que até, sei lá, ia pra faculdade lá, apresentava palestra e tal, mas você não podia colocar aquilo num portfólio, nem nada Sim. e tal. Eu só consegui começar a colocar alguma dessas coisas depois que a gente saiu de lá. E eu lembro que minha esposa disse assim, cara, é como você tá saindo com Gisele Bündchen e não poder dizer pra ninguém, Sim, né? Então, sim. assim, era um pouco realmente isso, mas me deu realmente uma noção. Imagina, você sai daqui de Vitória trabalhando pros clientes daqui, de repente você tá em outro país trabalhando para um cliente como a Netflix, fazendo, sabe, vendo coisas que são de séries que você gosta, divulgando aquilo, fazendo divulgação que tem repercussão nacional. Então, assim, foi um salto gigante, Sim. né? Gigante, assim. Foi uma experiência que, assim, até hoje eu tenho até uma apresentação que eu acho que às vezes eu faço, eu já fiz aqui, inclusive, na FES, que era sobre esses cases, algum desses cases da Netflix. Sex Education, a gente fez muita coisa para Sex Education também. Então, assim, foi ou seja, você vê um briefing, né, internacional, um briefing de 70 páginas, com um cronograma, com ações que, isso aqui estão fazendo na França, pode ser, tipo, te dá né, explode a tua cabeça, assim, ao mesmo tempo que traz uma responsabilidade enorme, né? Sim. Mesma coisa com o PlayStation, mas acho que, sim, Netflix foi infinitamente Ah, mais forte. Não pela marca, né? Sim, PlayStation também é uma grandíssima marca, mas o que a gente teve de liberdade e que a gente conseguiu fazer com Netflix foi realmente incomparável, assim, sabe? Eu acho que muito pelo consumo também, né? Eu acho que hoje em dia Netflix é muito mais consumido do que o próprio PlayStation. Apesar de ser muito consumido também. sim. Mas a Netflix, eu acho que a proporção dela atinge não só jovem, mas o pessoal, a galera mais velha, eu acho que deve ser por isso, né? E acho que assim, a Netflix ela também tem é claro que jogos é uma coisa espetacular, mas assim, Sim. a Netflix tem uma coisa que ela também já adotou isso, eu não sei se são em todos os países, mas eu diria que 90% dos países que a gente teve contato, que eles usam uma linha de humor pesado, Sim, mesmo, assim, sim. sabe? Assim, eles pegam aquelas coisas que você fala, cara, disco da Xuxa girando ao contrário, sabe? Eles vão nessas coisas que são engraçadíssimas mesmo e vão lá dentro da história mesmo, assim. Então, isso ajuda muito também. A gente... os dois maiores que a gente fez lá, não sei se vocês conseguiram ver lá, porque estão lá no portfólio, que a gente fez o La Casa de Papel, a gente fez assim, cara, como é que a gente faz alguma coisa para adaptar La Casa de Papel aqui para Portugal? Qual que seria o ouro de Portugal? A gente falou, cara, é o pastel de Belém. Né? Ele é o ouro português, porque existe mesmo essa fala de que ele é o ouro português. E uma coisa que pouca gente sabe é que assim, a receita do pastel de Belém, ela é uma receita que é tipo da Coca-Cola. Ela é super segredo. Porque o pastel de Belém é o que é fabricado em Belém. Todos os outros que a gente consome e tal, deveria ser só o pastel de nata, né? E aí a gente fez o La Casa de Pastel. E, cara, a gente trouxe alguns personagens, trouxe a inspetora lá, ela foi pra Portugal, porque tinha isso também. A Raquel, né? Raquel, a gente nem sempre conseguia usar os atores, porque imagina, os caras né, têm demanda no mundo todo. Mas algumas vezes a Netflix já avisava, pra esse aqui vocês podem usar fulano de tal.
Ou não tem ninguém disponível. Ou pode usar 3 pessoas. E a Raquel foi porque, além de tudo, o nome da Raquel na virada da temporada ia ser Lisboa. Sim. Sim. Então, cara, tudo Sim. casou, assim, Conectou, sabe? muito bem. Se conectou, sabe? Assim, foi muito forte, Legal. assim. E foi um negócio de repercussão, assim, absurda mesmo, assim. E nesses 20 anos de carreira, qual que você enxerga como sendo o maior desafio pro publicitário atualmente? Eu acho que é o tentar sair de fórmulas que já deram certo, né? Tem uma coisa que não fui eu que falei isso, mas eu vi uma entrevista e eu gostei muito, que um cara fala assim, o cliente me perguntou se isso vai dar certo. Ele falou, cara, não sei, porque eu só posso dizer que vai dar certo se já Quando tiver você sido colocar. feito. Sim. E aí, se já tiver sido feito, não é mais uma coisa nova, né? Então, só que nem todo mundo está disposto a arriscar, né? A gente está, nesse momento agora, vivendo uma era que a galera está chamando de era da mesmice, né? Porque se a gente pega as produções de cinema, por exemplo, ou até de séries mesmo, cara, entre 80% e 90% das coisas são remakes, spin-offs, continuação, porque são coisas que já deram certo e a galera tá com medo de arriscar e vai lá e faz. Então vai lá, faz a Barbie, porque já deu certo. Faz os Minions, porque era do meu malvado favorito, fez certo. Cara, X-Men, tipo, tem filme pra todo. Então assim, a galera vai pegando coisas que já sabem que deram certo e vão explorando aquilo ali. Claro, te dá uma segurança de que, beleza, vai dar certo, mas por outro lado, fica faltando uma coisa que, sabe assim, aquela coisa do zero, que tipo, puta, chegou uma coisa nova aqui que não vem do nada, não é baseado num livro, não é baseado numa história, não é uma continuação de nada. Então, eu acho que esse cuidado e como você perguntou, o desafio que a gente está vivendo, né, vocês ainda provavelmente vão ler muito e ver muito sobre isso, a coisa de estar orientado por dados, né? Então, as coisas agora são menos achismo e são mais na base dos dados. Só que eu sou super a favor, acho que é importantíssimo, mas tem que se tomar um cuidado, porque também os dados eles tendem a levar a gente para lugares que são familiares, que deram certo já. E aí você vai virar um ciclo de mesmice. E não vai inovar, né? Não vai inovar, exatamente. Entendi. E falando em desafio, eu queria saber como que foi produzir roteiros para a Rede Globo, porque você é publicitário e aí produzir uma coisa para entretenimento, como é que foi isso? Eu morava em Pernambuco, né? E lá você tem muitas pessoas que saíram de lá e foram para São Paulo trabalhar na Globo e que ganharam projeção lá dentro. Então, existe um núcleo lá, que era o núcleo do Guel Arraes, que é o que fez o Alto da Compadecida, que foi talvez, né, um dos grandes filmes aí nacionais e tudo mais. E muitas dessas pessoas começaram a escrever séries lá dentro, né? Então, desde A Grande Família, Sexo Frágil, vocês não vão lembrar de Sexo Frágil. Enfim, tinham vários outros também que tinham repercussão nacional. E eu consegui o contato de uma dessas pessoas. Então, eu vou sempre na coisa do cutucar também, né? Eu consegui o contato de uma roteirista que escrevia para esse programa Sexo Frágil, que esse programa eram homens que se vestiam de mulheres. Era Wagner Moura, Vladimir Bricha, Lázaro Ramos, Bruno Garcia, enfim. E era um programa que, enfim, tinha uma repercussão legal. E eu comecei a mandar e-mail enchendo o saco dessa pessoa, que é a Adriana Falcão. Eu falei, Adriana, queria muito escrever roteiro, adoro, tenho vontade e tal. Olha os textos aí que eu escrevi. Aí mandei. Aí depois de um mês ela respondeu, gostei muito e tal. Quer fazer uns testes? Porque o marido dela, ela escrevia e o marido dela era o diretor, que é o João Falcão também, que é outro cara que tem um monte de coisas conhecidas aí. E aí ele começou a me mandar roteiros que já estavam prontos, né, que já tinham ido pro ar e tal, para eu estudando, vendo. O cara também teve, né, se dispôs, porque ele não tinha contato, foi só na base do e-mail mesmo. E aí teve uma vez que ele mandou, falou, André, esse aqui não tá pronto ainda. Então se você, dependendo do que você fizer, cara... Agora é minha hora de brilhar. É doido. E eu trabalhava já numa agência, né? E aí o que eu fazia? Eu chegava da agência, assim, 7 horas da noite, chegava em casa, né, às 7 horas da noite, ia comer, dormia até meia-noite, acordava meia-noite, né, porque eu estava muito cansado já de noite, acordava meia-noite e ficava até 5 horas da manhã fazendo. Escrevendo ali. Escrevendo. E eu lembro que esse episódio era sobre paternidade. Eram, tipo, os caras tinham que cuidar de crianças e não tinham experiência nenhuma com criança, né? E aí eu lembro que, assim, antes, saindo da agência, eu passei numa livraria e comprei uns livros desses de bebê, né, guia de bebê, sei lá, imagina, eu com 20 e poucos anos, nem sabia o que era um bebê e tal. Comprei e comecei a folhear, e eu fiz assim, cara, tem muita coisa aqui que já tem uma piada pronta, sabe? Tinha um capítulo que era só sobre a cor do cocô do bebê, sabe? Tipo, se tá amarelo com não sei o quê, pode ser não sei o quê. Se tá com amarelo, com pintinhas, não sei o quê, tipo sorvete, assim, sabe? E eu falei, cara, aqui já tem coisas. Então, eu fui pegando essas coisas e tentando transformar ali. E aí mandei pra ele.
E o que acontece é o seguinte, esses programas, na verdade, a grande maioria das séries, você tem pelo menos umas 4 ou 5 pessoas que escrevem aquilo. E depois você tem uma pessoa, que é o que faz a redação final, que pega o que essas 5 pessoas escreveram e dá um jeito de parecer que foi uma pessoa só que escreveu. Porque Compila, imagina, né? porque se você tem um jeito de escrever, você tem outro, você tem outro. Vai ficar Cara, uma bagunça. não pode Sim. ficar evidente pra pessoa que tá vendo, tipo, parece que é outro programa. Então essa pessoa vai e faz essa compilação e deixa tudo com a cara, com uma certa identidade. E esse cara era essa pessoa aqui em cima. E aí eu mandei o texto pra ele e tal. Um mês depois, nunca esqueço, meu telefone toca, DDD de São Paulo. André, aqui é fulano de tal, da Globo, tal, não sei o que, departamento. Aí eu vi que era uma coisa bem burocrática, departamento de direito, não sei o que e tal. Eu falei, o que eu fiz, né? Tô te mandando aí um contratinho de um episódio que você escreveu, do Sexo Frágil. Eu falei, como assim? Aí ele falou, você não fez uma participação? Eu falei, cara, eu mandei uns negócios pro João Falcão e tal, mas ele nunca me respondeu se estava bom ou não. Ele falou, não, já tá gravada a sua cena. Eu fiz só algum, eu fiz 5% daquele programa. Tá gravado e a gente precisa te mandar o contrato. Cara, o contrato que eles mandam, você vende a tua alma até a 5ª geração. Você não vai ganhar nada depois do valor que você ganha lá. Se virar DVD, você não vai ganhar mais. Se for de novo pra reprise, você não vai ganhar mais. Você não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou assinar tudo, porque, bicho, quem sou eu pra ficar aqui colocando banca, né? E eu nunca esqueço, assim, a vez que passou, cara, na televisão aquilo, e aparece logo o nome no iniciozinho, sabe, nos créditos ali, do início, né? Não é nem aqueles créditos do final. Eu falei, cara, é a coisa de maior repercussão que eu fiz, porque eu tinha, sei lá, 23 anos. Tô fazendo um negócio em horário nobre da Globo, né? Com meu nome aparecendo ali nisso, cara, o que eu ganhei, nem lembro, foi bicharia, mas assim, se for de menos. E aí comecei a fazer mais alguns exercícios nesse sentido com eles, também para grande família e tudo mais, e foi uma experiência fantástica, porque é totalmente diferente do que é escrever publicidade, sabe assim, tem uma ciência ali por trás, sabe assim. André, então olhando as suas conquistas até agora, você tem uma que você fala assim, não, essa aqui pra mim foi... Rapaz, minha filha, mas na área profissional, eu não consigo ter uma não, assim, não. Eu acho que todas essas que de alguma forma que eu tô falando, eu vejo como mini conquistas e que, sabe assim, eu acho que esse meu senso de responsabilidade e de querer fazer melhor, sabe, de querer, tipo, cara, é meu nome que tá ali, sou eu que vou lá, tal, eu quero que seja bom, então assim, fez com que eu fosse sempre, cara, até campanha política eu já fiz e faço, e a primeira vez que eu fiz campanha política em Roraima, sabe, tipo assim, e eu fui pra lá pra ser assistente de redação, e com 2 meses eu tava sendo já o redator principal da parada. Então, pra mim, tudo essas, assim, são pequenas conquistas ali, e que vão, mas, sei lá, se eu tivesse que dizer, eu acho que sem dúvida, assim, a saída pra Portugal foi muito forte pra mim, assim, acho que abriu muito minha cabeça, sabe, me fez ver o mundo, e olha que, como eu falei, assim, eu já morei em várias cidades do Brasil, então eu nunca fui uma pessoa de que, nasci num lugar e fiquei nele até, tipo, mas é outra história você ir pra outro país, né, e você, cara, conseguir fazer o que você, porque normalmente você vai pra um outro país, você vai talvez dar um passo atrás, né? A galera vai para fazer outras coisas e tudo mais. Pô, de repente eu tô trabalhando na minha área e mais do que isso, fazendo um negócio que tem uma repercussão nacional. Então acho que, sei lá, se eu fosse, talvez hoje, assim, eu nunca parei pra pensar, mas se fosse dizer, qual foi o grande momento, eu acho que tem muito a ver com essa história da Netflix, assim, porque eu acho que, sabe, tipo, é um negócio que marcou mais. Marcou mais, assim, sim, de repercussão, de tudo, assim, sabe? De, pô, fazer um negócio desse em outro país para um cliente desse que tem o presidente da república comentou, pô, sabe, assim, tipo, é um negócio absurdo, bacana, assim, legal. Então você fica... Eu não sei se os meninos têm mais alguma pergunta, mas é que o nosso tempo tá um pouquinho reduzido. Mas para finalizar, qual a dica, assim, o conselho que você daria pra gente que tá começando agora, tanto em questão de mercado mesmo, ou para ser um publicitário, porque acredito que não só para mim, mas para os meninos, você é uma grande referência, assim, na publicidade capixaba. Qual o conselho que você daria, assim, pra gente? Cutucar já é uma eu acho que isso, assim, pelo menos eu vou pra não ficar aqui também falando de coisas que eu nunca fiz, né, tipo, fazer tal coisa, eu vou muito nisso do que aconteceu comigo, né, que é isso, que é o cutucar, é o provocar, tipo, cara, eu tava no primeiro período, fui lá, mandei um e-mail pra agência, maior agência, sabe, claro que eu escrevi bonitinho e tal, né, não fiz de qualquer jeito, ou fui fazer campanha política, bicho, deixa eu me dedicar aqui mais do que qualquer pessoa. Pô, cara, queria escrever pra Globo. Deixa eu ver aqui quem é, sabe, com quem eu posso falar. Então, sempre essa coisa de... E isso estamos falando aqui de
20 anos atrás, né? Então, hoje tá muito mais fácil esse acesso, né? Sim. Vocês falaram aqui, tipo, a gente não tinha o teu contato, mas falou com não sei quem, que conseguiu não sei quem, e depois entramos no seu. Então, hoje em dia, essa barreira tá mais transponível, né? Então, eu acho que é isso, é não se conformar com o não, sabe? Tipo, isso não dá. Isso não dá, isso nunca foi feito, vai ser sempre assim. Acho que se você provoca ali aquilo, sabe? E sabendo isso, que seja, trazer um pouco desse orgulho mesmo. Eu tenho isso, assim, eu falo isso até com o Mazei, que eu falo, cara, eu já fiz acho que umas 30 palestras para você, mas toda vez eu não consigo levar a mesma palestra anterior. Porque na minha cabeça eu fico assim, cara, se tiver uma pessoa ali que viu a outra, vai dizer assim, putz, o cara trouxe a mesma coisa. Aí, acabou a energia. O cara trouxe a mesma coisa da palestra anterior. Então, essa coisa do não se acomodar, do não se cansar, acho que é fundamental. Assim, com sabe? certeza. Então é isso, André. Muito obrigado. A gente ficou muito feliz, né? Ele Sim, foi super sim. solícito com a gente de estar aqui. Com certeza, esse momento foi rápido, mas trouxe insights valiosos pra gente que tá começando. Obrigado, sucesso pra você, tá bom? E é isso, a gente fica por aqui, tá bom? Tchau, tchau.